Vácuo, LPF, hipopressivo. Hoje, de uma vez por todas, você vai descobrir qual a diferença entre eles e como você vai melhorar a sua linha de cintura de uma vez por todas. Fala galera, eu sou Amanda Coach, especialista em reabilitação abdominal, e hoje eu vou trazer para vocês como alinhar a sua cintura. Por quê? A minha intenção é que você consiga conhecer seu corpo e fazer sozinha. Do nível assim, quando você estiver em período off, você sabe que você vai praticar X postura. Quando você estiver em cutting, você vai ter a percepção que você vai precisar fazer mais. Então você vai ter que avançar. Daqui quanto tempo você vai competir? Eu tô pretendendo dia 6 de setembro. 6 de setembro. Agora você tá em período off. Tô no booking agora. Comecei a comer um pouquinho mais e tudo. Show. Então a gente vai trabalhar agora alguns movimentos que vão ajudar a empurrar o seu diafragma. Se aqui está posicionado o seu diafragma bem aqui em cima, então normalmente o que a gente vê na internet é as meninas fazendo essa massagem aqui, ó. Se você fizer com o abdômen assim, você não consegue atingir, ó, muito pouco, muito pouco. Se você fizer isso aqui, essa massagem ela não é efetiva, porque você precisa liberar o diafragma. Se você puxa, então você não está liberando ele. Aí, ok, como que você vai fazer essa liberação efetiva? Relaxei, ó, o abdômen, relaxado, tá mole. Ok, se você quiser, você pode até esticar a perna, que ele vai ficar mais ainda. E aí você vem aqui, ó, posiciona a sua mão aqui dentro da costela. Não murcha a barriga, não faz nada, porque eu tô aqui, ó, conversando com você e eu consigo pegar aqui na costela. Peguei aqui na minha costela, respirei. Ó, eu tô liberando o diafragma. Ele tá aqui, ó. Ok, agora eu venho com a liberação. Apertei ele. Ó, tô liberando ele. Ok, isso aqui já liberou a fáscia do diafragma. Porque quando você vai fazer liberação, você faz como? Deitada. O corpo precisa estar relaxado. Para essa liberação ser efetiva, o corpo precisa estar relaxado. Fiz aqui, preparei meu corpo agora para a gente receber a respiração. O hipopressivo, ele nada mais é que ele vai pegar os seus órgãos através da respiração, trazê-los para trás, segurar um pouquinho e soltar. Por isso que essa prática, ela tem que ser com muito cuidado e assim, devagar. O que vai diferenciar o seu resultado é você fazer isso aqui devagar. E aí, o atleta tem algo específico, que é, ele precisa ter o controle da respiração na hora de praticar. Então, a sua categoria, você praticamente está toda de lado, e aí você vai fazer isso aqui, ó, certo? Sim. E aí você pode até na apresentação, quando você chegar, você pode fazer um vácuo. Mas você imagina no confronto. No confronto você não dá conta de segurar muito. Então a gente usa uma outra técnica. Aí você vai travar o abdômen. Você vai fazer assim, ó. Secar. E aí você vai estar lá, respirando, sorrindo. Aí ok, deu uma mexidinha aqui. E aí você abre. Secou o abdômen. De novo, então é outra técnica que a gente usa, mas o que o atleta precisa é controle da respiração. Então a gente vai, como que eu posso dizer, buscar esse controle. Não é só a cintura fina, não é só praticar o vácuo para a cintura ficar fina. Agora deita aqui que eu vou fazer uma avaliação física. Eu tenho que fazer isso em jejum ou eu posso fazer qualquer hora do dia? Boa, indifere. O que é igual um exercício. O hipopressivo, ele é um exercício. O que vai diferenciar é a constância. Tem que ter constância. Então, se for em jejum, se for no final do dia, a única coisa que eu vou te ensinar isso. Você vai ter essa percepção. Se você for fazer o hipopressivo depois de um treino, você vai sentir que ele não vai entrar tanto. Porque a musculatura vai estar mais rígida. Porque você fez seu treino e ele deu uma contraída, então na hora que você for puxar, ele não vai puxar tanto. Em jejum, você vai perceber que você não tem nada na barriga, você vai estar seca, aí você vai conseguir ter uma consciência corporal muito maior. Então por isso que as pessoas falam, em jejum, faz em jejum.
Não é que muda, é porque a sua consciência corporal vai estar muito melhor em jejum. É que eu já ouvi gente falar também que, eu faço depois de comer, eu fico com ânsia de vômito, não sei o quê. O ideal seria que você, a não ser que você coma um iogurte com whey, aí ok você fazer. Mas se você fizer, cara, comi 100, sei lá, 200 gramas de comida e agora eu vou fazer um hipopressivo, não vai dar certo. Entendi. Então espera pelo menos um intervalo de 1 hora pra fazer. Uhum. Ó, quando você tosse, nós mulheres que temos os órgãos aqui, é diferente de homem, quando a gente tosse, ocorre uma pressão. Então eu quero que você sinta. Quando você tosse, uma tossona mesmo, eu quero que você, se precisar, você feche o olho pra você sentir. Essa tosse, essa pressão, ela desce ou ela empurra pra frente? Agora, Pode fazer. empurra pra frente. Empurra pra frente, certo? O ideal é esse mesmo. Por que esse exercício ele é bom pra quem tem incontinência urinária, pra mulher pós-parto? Porque mexe muito com essa parte interna. Então, se você tosse e essa pressão vai pra baixo, isso é o que eu entendo que a pessoa tem incontinência urinária. Então, às vezes eu trato meninas de CrossFit, que é a maior parte, tem incontinência urinária. Elas não falam, mas quando eu faço esse teste e elas falam, vai pra baixo, eu sei que ela tem incontinência urinária. Então, vamos lá. Agora eu quero que você respire para ver a movimentação do seu abdômen. Mais uma vez. Tá, agora você vai deitar. Pode deixar assim, fica em paz, tá? Vamos lá, respira. Coloca uma mão no peito e uma na barriga. Quero que você sinta. Qual que é a mão que mexe mais quando você respira? Do peito. O peito. Esse é o correto, tá? Você vai ver que tem pessoas, você vai fazer isso aqui com algumas pessoas também. É bom pra você também ensinar, de repente. A maior parte das pessoas tem a respiração mista. Ela respira aqui e aqui. Mas o correto é a pessoa respirar aqui, porque a caixa torácica tá aqui. Então ela enche o peito. E quando a pessoa respira totalmente pela barriga, aí eu tenho um trabalho de fazer uma mobilidade pra pessoa abrir e fechar a costela, abrir e fechar a costela, principalmente se for atleta. Se for atleta, eu tenho que trabalhar muito isso aqui, ó. Porque é isso que vocês precisam, respirar, a costela fechada. E a costela tá fechada, tá? Agora eu vou fazer um teste da diástase. Você já fez alguma vez? Não, nunca fiz. O teste da diástase é o seguinte, você vai fazer essa respiração aí. Enche o peito, ó. Soltei. Cravei o abdômen. Aí você vai levantar o pescoço do chão. Só o pescoço aqui fica. Tá. Vamos lá. Boa. Solta, 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 solta. Soltou tudo? Travou. Ó. Nenhuma diástase. Coloca a mão você agora. Ó, tá vendo? Se uma pessoa tiver uma diástase aqui, você vai colocar a mão aqui, ela vai ter um espaço. No umbigo, ela vai ter um espaço. Pode voltar. Uma diástase, como você é personal, é bom pra você saber também. Que tem um mito que mulher que tem diástase não pode fazer treino de musculação. O porquê que não pode? Quando ela faz esse movimento aqui que você fez, sobe um cone aqui no meio do umbigo, ou se ela tiver o espaço aqui. Onde ela tem espaço, quando ela faz isso aqui pra frente, que é como se fosse um treino de abdominal, sobe um cone. Se esse cone subir, aí é porque tem algo bem grave. Porque o certo é ele ou ele ficar quietinho ou ele descer. Vou mostrar pra você a minha, ó. Que provavelmente você vai ver alguém que tenha. Ó. Tá vendo que entra? Entra. Ó. Aqui tá durinho. Aqui entra. Então quando eu faço o movimento de abdômen, ela entra. Ela não pode ir para fora. Por quê? Se ela for para fora, na hora que a pessoa fizer esforço físico, ela vai romper. E aí ela vai abrir mais. Entendi. Então se a pessoa tiver um rompimento em cima, ela vai romper inteiro. Vai fazendo isso aqui, ó. Ó, ó. E vai abrindo.
Então, é esse cuidado que a gente tem com a pessoa que tem diástase na hora de fazer um esforço físico. Entendi. Combinado? Agora vamos lá, vou te explicar sobre a respiração. Quando você faz, eu quero que você conheça seu corpo, que você faz uma respiração. Conheça seu corpo. O meu serrátil não travou. Agora eu vou fazer uma respiração como se eu fosse fazer assim no vidro. O serrátil tem que travar. Porque se eu faço isso aqui, na hora que eu puxo, ele não vem muito. Mas se eu encho o meu peito e eu esvazio ele, na hora que eu for puxar o vácuo, eu vou puxar o vácuo absoluto. E aí, quando você pensa, se trata de reposicionar os órgãos. Então, não importa quanto tempo você vai ficar no vácuo. Eu posso virar para você e falar assim, Ítala, você segura, sei lá, 10 segundos. E aí, eu não conheço o seu corpo. Você vai segurar 10 segundos, mas na hora de soltar, você vai fazer assim, ó. Isso para mim não é interessante. Eu quero que você controle o seu abdômen, que você sinta. Então, quem vai construir isso daí é você. Eu quero que você chegue no seu limite. Bem devagarzinho. Quem vai construir vai ser você. Vai virar um hábito. Então, quanto mais você for fazendo esse treino, no dia do campeonato você vai lembrar de, sei lá, jogar o cabelo, de sorrir, você vai lembrar de tudo, menos do abdômen, porque isso aqui já virou um hábito. Na hora que você estiver fazendo suas poses, isso aqui vai ser algo que você não vai precisar lembrar, porque ele já vai estar trabalhando naturalmente. Sim. Combinado? Outra coisa. Você já deve ter visto as posturas, né? Que a gente faz assim, eu ia perguntar assim. isso agora, se é sentado, em pé? O que acontece? Aqui tá o diafragma aqui. Posicionado aqui, o tronco tá aqui. Quando a gente vai treinar, a gente faz o quê? Encaixa a escápula. Encaixa. Então, você imagina, aqui tá nosso tronco. Se eu encaixei aqui, eu tranquei o tronco. Mas na hora que aqui, ó, eu faço assim, eu abri a escápula aqui, esse meu tronco aqui, ele vai abrir também. Então, ou seja, o diafragma, na hora que eu puxo o vácuo, ele tem mais espaço para subir. Então, quando eu falo, quero o meu diafragma no limite dele, eu vou abrir o braço. Vou fazer isso aqui. Você vai ver que a evolução que você vai ter vai ser outra. Do que você travar o seu diafragma aqui assim, ó. Combinado? Então, respiração e tronco aberto. Ok. Então, vamos lá. Agora levanta que nós vamos pra prática. Agora que o bicho pega. Agora que o bicho pega. Vamos fazer primeiro com a mão aqui, que é o mais fácil. Certo. Na hora que você puxar, porque eu quero saber se a sua força vem da mão. O que é essa força da mão? Existem pontos de conexão, que aí no decorrer das aulas eu vou te ensinando como funciona esse ponto de conexão. Tem pessoas que ao se ver, que ela é mais visual, quando ela se vê, ela puxa mais. E tem pessoas que ao segurar, ela vai puxar mais. Então a gente vai saber qual que é o seu. Então vamos lá. No início a gente vai pegar aqui, tá? Trava o serrátil, puxou. Puxa pelo nariz. Agora vai. Vou prestar atenção aqui em você. Solta. Ó, você vai puxar pelo nariz, soltar pela boca, puxar pelo nariz de novo. Vamos lá, de novo. Respira, enche o peito. Esvazia. Trava o serrátil. Esvazia, esvazia, esvazia. Mais. Agora puxa. Solta. Ó, imagina que você tá tranquila, relaxa. Imagina que você quer colocar uma calça muito apertada e você precisa murchar a barriga. Murcha. É esse movimento que você vai fazer. Você já fez bracing? Nunca? Não.
É porque normalmente a atleta que faz muito bracing, na hora que vai puxar o hipopressivo, ela contrai o abdômen. Não é a contração. É esse movimento que você fez agora. Você viu que entrou aqui as laterais? É isso aqui. Murcha de novo. Eu quero isso. É isso que você vai fazer. É esse movimento. Vamos lá? Tá. Vai. Expulsa, expulsa, expulsa. Murcha. Entrou um pouquinho de ar. Não tem problema. Pode soltar. Ó, tranquei. Ó. Tranquei. Não entra nada. Não entra ar. Eu vou puxar só a barriga. O trem difícil. Vamos lá. Leva o peito pra cima, enche o peito como se não houvesse amanhã. Fecha, fecha, fecha a costela. Puxa a barriga, calça jeans. Ah, agora foi, hein? Agora foi. Puxa pelo nariz. Pode puxar, sem dó. Isso, agora ficou melhor. Por quê? Como é a primeira vez que você está fazendo, eu acho que o seu corpo necessita de um apoio. Ou seja, as costas apoiadas. Porque aqui em cima sobrecarrega muito o tronco. Então na hora que você vai fazer, sobrecarrega muito. Para você... Eu tô com a impressão de que na hora quando você fala assim, ó, suga, aí eu faço assim, ó. Parece que eu tô jogando meus ombros pra dentro. Então vamos fazer deitada, ótimo. Então vamos lá. Agora vai. Enche o peito, se possível... e você quiser e achar interessante, você pode fazer isso aqui, ó. E aí você encaixa aqui, ó. Desce o peito. Puxa. Isso. Encaixa. Puxou. Entrou um arzinho. Eu puxei errado. Vai. Não tem problema. Fique em paz. Eu puxei errado agora. Vai. Puxei com o nariz. Encaixa a costela. Encaixa. Pode soltar. Força, força. Trancou a respiração. Puxou. Aí, garota. Pode ir, solta, de boa. Show. É isso. Você já conseguiu. É isso. Vamos melhorar. Mais uma. Joga o peito pra cima. Desce o peito, encaixa. Encaixa, encaixa a costela. Encaixa, encaixa, encaixa. Tranca a respiração, puxa a barriga. Eita. Show, é isso. É isso. Enche o peito. Boa. Expulsa. Expulsa, fecha a costela. Expulsa, expulsa. Tranca a respiração. Puxa. Boa. Solta. Muito bom. Mais uma vez. Enche o peito. Enche. Expulsa. Fecha a costela. Fecha, 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 fecha. Tranca a respiração. Puxou. Show. Mais uma vez, vou deixar você fazer sozinha. Vamos lá. Perfeito. Perfeito. O mais top pra mim aqui, sabe o que é? É que você não desespera pra soltar. O trabalho que eu tenho com as pessoas é muito maior pra fazer elas não soltarem de uma vez, que não é o seu caso. Você controla super bem pra sair. Top! Pra mim isso é incrível, porque o meu maior trabalho é na hora de soltar. Que a pessoa faz assim, ó. Entendi. E aí você solta bem. Então, o soltar rápido causa um efeito rebote. Porque se
o exercício, ele trata-se de reposicionar os seus órgãos, que você já passou a vida inteira com ele frouxo, por exemplo. Passou a vida inteira assim. Sim. Ou sentado de alguma maneira irregular. E aí você quer trazer ele para dentro. E aí você traz rápido e solta rápido, ele vai fazer um efeito contrário. Então, o macete é você trazer ele devagar, segurar e soltar ele lento. Então, quanto mais você for fazendo isso, mais ele vai, afinando sua cintura, vai trazendo os seus órgãos. É uma postura que você vai usar quando você estiver em período off e quando você estiver achando que, cara, não tá entrando. Cara, eu tô muito inchada, eu tô sentindo que eu tô num período menstrual e não tá entrando. Essa postura aqui pode ficar aí pra você ficar olhando. Fiz aqui. Puxei. Por que que ele é um plus? E por que que eu vou te ensinar? Você tá aqui deitada. O seu tronco tá reto. Quando você faz isso aqui, é como se você estivesse dando uma empurradinha no diafragma, porque ele tá bem aqui, Aí beleza, fiz uma elevação aqui, deu uma empurradinha no diafragma. Para eu soltar o diafragma, eu tenho que estar com o meu tronco no chão de novo. Por quê? Imagina que eu tô aqui, aí eu solto a barriga aqui em cima. O diafragma, para ele voltar pro lugar dele, eu vou ter que estar com o tronco aqui de novo, Eu puxei ele. Tudo muito devagar. Ela faz parecer tão fácil, né? Tipo, cara. Mas você vai ver, vai ser fácil pra você também. Vai ter. Nossa. É que agora. Fica só o oco, assim, parece uma tigela. Vamos lá, é sua vez agora. Um conselho que eu dou. Faz claro. Pode ficar. Um conselho que eu dou. Todas as vezes que você for fazer, coloca um fone de ouvido, coloca uma música que você gosta. Que eu costumo falar para as meninas que isso aqui é um exercício de conexão com o seu corpo. Quando eu falo isso para você, encaixa. Cara, se você estiver em casa fazendo sozinha, fecha o olho, concentra na música que você tá ouvindo. Vai sentindo o seu corpo, vai sentindo. A minha maior felicidade é quando uma aluna fala assim para mim, Amanda, essa postura eu não sinto que puxa muito. Falar, cara, sensacional. Por quê? Eu já entendi que você conhece seu corpo. A minha intenção é fazer com que você conheça seu corpo. Expulsa tudinho. Quando não houver mais nada, trava a respiração, puxa o abdômen. Leva. Desce. Segura. Pode ir. Agora solta. Eu nunca passo isso aqui pra uma pessoa a primeira vez, tá? Eu tô passando pra você que você controla a respiração. Por quê? Você imagina, você viu que você demora mais pra soltar a respiração? Se eu passo isso pra uma pessoa que tá começando agora, ela vai soltar a barriga em cima. Então, como eu tô vendo que você consegue controlar mais a respiração, dá pra você fazer isso. Isso aqui vai te ajudar muito. Tá. Muito, porque, como eu te falei, esse é um exercício de hipopressivo que ele empurra o seu diafragma. Então, vamos lá? Trava. Puxou. Levantou. Desceu. Agora sim. Boa. Mais uma vez. Enche o peito. Enche. Puxa. Boa. Você já ouviu falar em
máscara de altitude? Já. Já usou alguma vez? Sabe para que serve? Então, normalmente, quando a pessoa tem dificuldade na respiração, eu uso a máscara de altitude. Já assistiu Dragon Ball? Uhum. Lembra quando os carinhas subiam no alto para poder lutar, que quando eles desciam os movimentos deles estavam melhores? É mais ou menos isso. Quando eu vejo que a pessoa tem uma dificuldade para respiração, eu coloco a máscara. A máscara, ela extrai a respiração que você não tem. Então, quando eu faço com a máscara, a pessoa... ela tem que puxar muito mais com a máscara. E aí, quando ela solta, também, ela precisa forçar muito mais. Aí, quando eu tiro a máscara, ela... Quer testar? Quero. Parece que eu não consigo puxar tanto ar. Existe diferença de puxar o ar pelo nariz do que pela boca? Eu notei, por isso que eu te falei da máscara. Parece que eu tento puxar mais ar pelo nariz e parece que tá entupido, sei lá. Pode ser o hábito de puxar pelo nariz e soltar pela boca. Que esse é o certo, é a gente fazer... E essa respiração aí que eu tô te ensinando, eu quero que você, a partir de agora, comece a observar durante o treino. Por quê? Vamos supor, tô aqui no agacha. Travei meu abdômen. Porque se eu não fizer isso, na hora que eu pegar o agacha, eu vou fazer assim, ó. Sim, que é o que eu faço. Então, vai usar isso agora. Durante o treino, é essa respiração que nós estamos fazendo aqui. Travei o abdômen. Você consegue respirar com o abdômen travado. Porque é isso aí que você vai usar no palco. Você vai travar o abdômen. Por isso que você vê, às vezes, as meninas vai trocar a postura, elas estão assim, ó. Sub-Zero vai entrar em ação agora. Tá apertando? Uhum. Tá apertando muito? Não. Não? Vamos lá. Apertadinho. Deitadinho. Vamos lá. Enche o peito. Ah, força. Puxa. Boa. Desceu. Dá mais uma respirada. Normal, normal. Enche. Enche. Esvazia. Isso. Esvazia. Puxou. Não, entrou um pouquinho de ar. Puxei errado. Se você quiser e tiver com a respiração muito difícil, você fala, a gente tira. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Aí que eu puxei errado. Vamos lá. Enche o peito. Expulsa tudo. Puxou. Não, tranca o ar. Puxa só o abdômen. Aí. É isso. Boa. Quanto mais você tá fazendo, mais afunda aqui, ó. Solta. É a última, tá? Agora você vai levantar o quadril. Presta bem atenção. Enche o peito. Traz o peito aqui pra cima um pouquinho, ó. Isso. Agora fecha a costela. Encaixa o serrátil. Tranca a respiração. Puxa o abdômen. Boa. Desceu. Soltou. Muito bom. Eu vou tirar agora e você vai fazer uma sem a máscara, tá? E aí você vai me falar. Ó, encheu o peito igual um pombo agora. Boa. Show. Estica a perna agora. Enche o peito. Isso, expulsa tudo. Trava a respiração, puxa só a barriga. Solta. Muito bom. Arrasou, arrasou. Agora você consegue puxar a respiração. Você fez assim, ó.
Agora o peito inflou pra caramba. Dá uma diferença. Tava meio travado assim, eu puxo a respiração. Parece que tava com o nariz entupido. Então, isso aqui, na faculdade, a gente usava para as pessoas, era uma reabilitação para as pessoas que tiveram a respiração comprometida pelo Covid, né? A saturação. Então, a gente usava a máscara e fazia uns exercícios só de puxar a respiração e soltar. Puxar a respiração e soltar. E o quanto isso ajudava as pessoas. Eu falei, cara, isso vai ser top, porque eu percebo que tem alunos que eles ficam com a respiração travada. E foi onde que eu comecei a usar a máscara. E ela traz um resultado absurdo. Sim. Eu falei muito rápido. Você tem alguma dúvida? Não. Não foi durante essa semana, a gente vai fazer o seguinte. Durante a semana você vai aplicar essa técnica de estar deitada, que eu acho que funcionou mais pra você. Sim. Pra você ver que o hipopressivo ele não dá pra ser uma receita de bolo. Porque pra você foi deitado, tem alunas que é em pé. E tem alunas que vai ser 4 apoios. Então, a gente vai evoluindo aos poucos. E vai ter posturas que você vai falar, Amanda, não consigo. Não sinto que entra. É uma particularidade de cada um. Por exemplo, 4 apoios, você tá aqui, o trabalho que você tem é de não fazer isso aqui, ó. Então você vai ter que puxar a respiração e soltar segurando a barriga. E uma pessoa que tem diástase, eu não posso fazer ela fazer esse exercício aqui. Porque ela já tá caída, né? Ó, como eu te falei, eu tenho uma diástase umbilical. Então, quando eu faço isso, ó, você já vê que já bem aqui no umbigo já tem uma tendência a cair. Então, se eu fizer esse exercício, ó, se eu soltar, ela cai. Principalmente com uma ponta aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho que ter a consciência corporal de estar aqui, ó, segurando o tempo inteiro. Senão, vai abrir ainda mais. Então, tem que ter esse cuidado. Aí, o pé muda. A gente vai fazer essa postura. Você vai ver que muda. Se seu pé estiver assim, você não consegue ter conexão com o corpo. E aí ele fica meio solto. Ou você vai fazer isso aqui na hora de praticar, ou isso aqui. Você vai ver que tem pessoas que fazem isso, que a perna tá esticada. Mas quando você faz isso aqui, ó, é um ponto de conexão. Seu corpo já fica mais duro. E aí você consegue ter consciência corporal, de puxar, soltar. Meu, é um esforço que, como se você fosse fazer abdominal, de tremer mesmo. Diminui muito a ansiedade. E eu passo muito isso para as atletas no backstage. Cara, no dia do campeonato, começa a fazer esse hipopressivo por conta da ansiedade. Você vai ver que muda absurdo. Você tá lá, colocou uma musiquinha aqui, ou então você tá lá de boa, senta com as perninhas para cima, deita lá na sua mala, começa aqui, ó. E puxa. Por quê? Você não pode respirar rápido. Tem que ser lento. Então, obviamente, oxigênio para o sistema nervoso central vai te acalmar. Então, para ansiedade, às vezes eu tô no trânsito que eu falo, puta merda, eu tenho que chegar em tal lugar, tal horário, o trânsito travado. Aí eu começo aqui no carro. Não tem o que fazer, gente, tá no trânsito. Comecei a gostar, nossa, é um negócio diferente. Passei a gostar. Porque você vai conhecendo seu corpo, vai se conectando com o seu corpo. Então, assim, começa com 5 minutos. Tem uns doidos aí, uns atletas malucos, que falam, Amanda, eu cheguei a fazer 35 minutos. Eu falei, você é doido? Então. 35 minutos? Então, naquela que não tem, tipo assim, não tem porquê, né? Não tem porquê. Se fosse necessário, beleza, mas não é necessário. Sim, não é. Não é algo que assim, se eu fizer 35 minutos eu vou ficar com a cintura mais fina, eu vou conseguir mais? Não é. Mas não é só o fato do hipopressivo, tá? A questão é você se avaliar também no treino. Por quê? Tem muitos atletas que não se preocupam com essa parte abdominal e aí na hora que tá fazendo o exercício não avalia o abdômen e isso dilata. Por quê? Você vai fazendo força e vai fazendo assim, vai fazendo força e vai fazendo assim, vai empurrando. Por isso que tem muito bodybuilder com o abdômen assim, deste tamanho, tem lá os gomos, tá bonitinho, hipertrofiado, mas tá globoso. Por quê? Por conta disso. Come mais, tem volume maior, então na hora que vai fazer o exercício, a pessoa com a barriga pra frente.
Então você vai começar, é mais um exercício de lição de casa que você vai ter agora, tá? Uhum. Quando você estiver treinando, avalie o abdômen. E um cara desse consegue fazer voltar ao normal se fizer esse exercício por um tempo? 1 ano, 2 anos? Consegue, até mesmo por conta de diástase, né? Que tem muitos bodybuilders que têm a diástase, que é interessante estar praticando. Mas é que assim, é uma área que é sedenta de profissionais. Por isso que eu gosto muito, eu não vejo problema nenhum de estar ensinando para um personal. Eu quero ensinar para os meus alunos, eu tenho o maior prazer. Não tenha, tipo, concorrência, não tem. Porque hoje as pessoas fazem porque tem na internet. E aí, por exemplo, uma pessoa que tem diástase, ela vai fazer um 4 apoios, igual eu tô falando para você. É prejudicial. E ela acha que tá fazendo para melhorar e tá piorando. E tá piorando. Então, assim, para mim não tem problema nenhum. A pessoa conhecendo, fazendo e ensinando com conhecimento, cara, isso aí é fantástico, porque as pessoas precisam disso, desse exercício que poucas pessoas que conhecem. Tipo, o bodybuilder tinha que fazer. Hoje eu tenho poucos homens que fazem, mas eles deveriam. Tipo, quem se preocupa mais em estar fazendo isso aqui é Men's Physique. Porque eles precisam estar com aquele V-shape, né? Sim. Então ele se preocupa mais com isso. Mas de resto, a galera não se preocupa. Mas sim, para homem é sensacional. Uma coisa, as pessoas me procuram falando sobre o LPF. Provavelmente você já deve ter conhecido. Ou vácuo ou LPF. Sim. É uma coisa que eu preciso esclarecer muito pra galera, que é uma coisa que a galera conhece muito e não conhece nada ao mesmo tempo. O que é o LPF? Se a galera for dar uma googada e escrever LPF, LPF é uma escola, ela é uma instituição que ensina o hipopressivo. E o vácuo? O que é o vácuo? O vácuo é esse aqui, ó. Sugar. Sugar a barriga é vácuo. Então, o treino que a gente chama de hipopressivo, ele é hipo. Hipo significa menos pressão. Menos pressão. Então, se o treino de abdominal que a gente faz, o convencional, ele ocorre uma pressão de dentro para fora. O hipopressivo, ele traz. Então, ele é o contrário do treino de abdominal. Então, por isso que ele se chama hipopressivo. Então, o treino é hipopressivo. Então, a galera me chama, você dá aula de LPF? Eu falo, dou aula de hipopressivo. Eu Você achava dá aula de que era vácuo? LPF, porque eu vejo muita Angela Borges falar como LPF. O LPF. O da Angela Borges é uma técnica que ela criou, é o LCC, Isso. é linha de cintura compacta, é fantástico, é a técnica dela. Uhum. Ela foi assim, incrível em lançar isso. Por quê? O que é o diferencial da Angela Borges? Ela faz o vácuo, aí na hora que você vai sair do vácuo, ela já te induz a fechar o bracing. Só que o que acontece? Quando eu vou te ensinar isso, pensando na fisiologia do corpo, se você tiver no período off, que você está comendo um volume maior de comida ou tem um volume maior de abdômen, o seu corpo ele não entende esse movimento. Então, você não consegue fazer isso aqui. Ele vai fazer um movimento como se fosse de abdômen. Ele vai contrair. Então, quando você tá seca, você vai ver, nós vamos chegar lá. Quando você estiver sequinha, que você sair do vácuo, aí você vai fechar a costela. E aí você vai ficar aqui, ó, respirando. Então, eu costumo trabalhar assim. Eu não gosto de passar isso para a pessoa quando ela tá no período off. Eu gosto de passar esse movimento para ela quando ela tá seca. Porque aí ela tem a consciência corporal de fechar e travar e respirar. Uhum. No treino, a mesma coisa. Entendi. O LCC da Angela é fantástico. E assim, foi ela que desenvolveu essa técnica. É incrível. Depois você dá uma pesquisada no Instagram dela que ela fala sobre... Eu já vi algumas vezes. Às vezes ela é minha professora na pós, né? Que eu faço aquela pós de bodybuilding coach. Aí ela já falou um pouco também. Ela já falou um pouco lá na pós também sobre aí pra mim era, vou falar a verdade, pra mim tudo era a mesma coisa. Entendi. Então, aí é interessante de saber que não é, que existe técnicas diferentes, que existe formas diferentes. Porque assim, é igual você falou, a questão do palco é o que mais conta. Tipo, ele me cobra muito na questão de, eu tô fazendo agachamento, no leg press é o pior. No leg press e a extensora, só que o leg press é o meu pior, tipo, quando desce, bum, estufa. Aí eu até falo pra ele, ó, quando você for filmar, eu vou segurar aqui. Vou pôr a mão. Pra poder Mas o que você é bom você avaliar, tá? Quando você estiver treinando,
peguei o aparelho aqui, ó, peguei o peso. Se eu peguei o peso, na primeira eu já tô aqui, ó, tem um descontrole abdominal. Agora, se você tirou o peso aqui, você travou o abdômen, você fez aqui, ó, pá, 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 já tá nos últimos, aí você tá aqui estufando, ó, aos poucos tá vindo. É porque já tá numa exaustão do corpo. Entendi. Aí não tem o que fazer, tá? Uhum. Mas aí, tirou o peso, pum, aí não. Entendi. Começa a observar isso. No leg é a mesma coisa. Uhum. Tirou o leg do lugar, não estufar o abdômen. Ó. Lembra de expulsar a respiração. Mais pra frente, a gente vai treinar isso também, a questão da respiração. Tanto que eu falo, sorri. Por quê? Você travou, você usou o seu cinturão natural pra travar aqui. Agora eu vou te contar assim, por que eu entrei nessa do hipopressivo. Quando eu era atleta, eu usava muita cinta. Eu usava cinta modeladora, eu tinha uma cinta pra dormir e uma cinta pra treinar. Minha cintura era isso aqui. Aí, virei mãe. Na gestação, o meu abdômen estava enfraquecido. Então, ou seja, cara, veio uma paulada de uma vez. Por quê? Porque eu vivia amarrada numa cinta. Sim. Então, eu via todas as meninas que engravidaram na mesma época que eu. Já tava tudo com o corpo ok, eu ainda tava com aquela barriga globosa. Falei, cara, mas eu fazia vácuo, não é possível. Não, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, eu quero fazer uma pós para eu provar que o vácuo não funciona. Porque eu fazia vácuo e hoje eu tenho uma hérnia, a minha diástase era de 6,8 centímetros, era enorme. Era terrível, tipo, quando eu fazia assim, minha barriga despencava. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que na hora que eu puxo, abre um rombo na minha barriga, na hora que eu puxo o vácuo. Foi a primeira vez que eu vou conseguir puxar um vácuo. Eu chorei quando eu vi aquele vídeo, falei, cara, olha o tamanho, nunca vou conseguir. E aí realmente o médico falou pra mim, é um caso cirúrgico. Falei, eu vou fazer essa pós e eu vou provar que vácuo não funciona. E aí eu descobri que, na verdade, eu sempre tive errada. Porque ao usar cinta, você enfraquece a sua lombar, o seu cinturão natural. Você enfraquece, porque a cinta tá fazendo o trabalho. Ficar amarrado. A cinta tá fazendo o trabalho para você. E aí, na hora que veio a gestação, veio a diástase e veio o hérnia umbilical. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso sozinho em casa. Vou começar a testar em mim. Aí comecei a fazer em mim, comecei a usar as técnicas de abrir a escápula, de respirar expulsando a respiração, com a máscara, fui fazendo em mim, fui fazendo, e aí fui encontrando as meninas, você me ajuda a fazer? Quando eu fui ver, pum, já tava do jeito que tá. Hoje. Mas eu fui buscar o conhecimento pra fazer em mim, e aí eu vi que deu certo. Então, hoje, por exemplo, eu tenho essa hérnia umbilical. Para eu fechar completamente a minha diástase, eu tinha que fazer a correção da hérnia. Como eu tenho minha criança pequena ainda, que pega muito no colo, não tem como fazer essa cirurgia agora. Sim. Mas ela já fechou, tipo, ela tá em 1,8. Cara, fechou era bastante, era 6,8. Então diminuiu 5 centímetros só com treino de hipopressivo. Então você imagina, é muito mais barato uma pessoa fazer o treino do que fazer a cirurgia. E outra coisa, você faz a cirurgia, você costurou aqui, só que você não fortaleceu a musculatura. Então o perigo de uma pessoa que faz uma abdominoplastia e treinar é de abrir de novo. Em 1 ano, se não abriu, ok. Mas nesse período de 1 ano, se a pessoa não cuidar, ela pode abrir. Eu tenho 3 alunas que têm cirurgia de abdominoplastia e que abriu. Não, você tem que fortalecer essa musculatura para depois você fazer a cirurgia. Tanto que tem alguns cirurgiões que falam que quando você tem a musculatura mais fortalecida, na hora deles passarem o ponto, o músculo tá mais durinho. Então, para eles é bem melhor. Sim. Então, é, assim, um treino surreal que as pessoas precisam conhecer mesmo, de fato. Uma dúvida é sobre a liberação que você fez no início. Aquela liberação, eu tenho que fazer, eu tenho que pedir para alguém fazer, eu consigo fazer sozinha, mesmo que eu sou iniciante, como é que eu faço? Pode você mesma fazer. É interessante que você faça. Que você sinta aqui, ó. É interessante que você faça todas as vezes antes de praticar. Pronto, é isso. Olha como entra mais. Se você fizer em pé, não vai entrar desse jeito. Você tá, pegando praticamente no seu diafragma. Agora, respira. Aperta, pode apertar. Respira fundo. Fica segurando ele aí. De novo.
Mais uma vez. Puxa. Olha como essa respiração já tá bem diferente a respiração. Show. Solta. Agora você vem pegar aqui e vai descendo, ó. É pra ter um atrito mesmo, não precisa passar assim. creme nem nada. Pode pegar. Aqui Do assim. seu jeito. E desce. Isso. Show. Mais uma. Umas 3 vezes. É isso. Isso é a liberação do diafragma. Seu corpo relaxado, que você não precisa puxar vácuo nem nada. É assim, ó. Ficou um verdãozinho aqui. Na hora que você puxar, você vai ver que ele vai entrar muito mais. Muito mais. E aí, quando você esquecer de fazer isso aqui, na hora que você estiver praticando, você vai falar, ué, mas não tá entrando muito. Ops, Faltou esqueci de fazer a liberação. Então, o passo a passo seria, eu venho, Libera. faço a liberação, aí depois eu começo o treinamento em si. Exato. Tá. Faz totalmente a diferença. E essa foi uma super aula de hipopressivo com a Amanda. Ela dá aula somente disso, né? Ou tem mais alguma coisa que você faz? Somente disso. Somente disso, ou seja, é especializada, por isso que eu quis trazer ela aqui no canal. Mas na verdade eu quis mais para eu aprender mesmo, que era uma coisa que eu não sabia fazer de jeito nenhum. E eu tenho essa dificuldade aqui, é uma pelezinha que eu tenho depois da gestação que ela não sai. E aí me aconselharam a fazer esses exercícios. Como eu não sabia fazer, eu procurei um especialista para poder me ajudar. E aí eu falei, pô, vou trazer para mim, eu vou ter esse conhecimento, eu vou trazer para vocês também, que o objetivo do canal é esse. Essa aqui então é a Amanda. O Instagram dela já vai estar aqui, nosso super editor vai colocar. E vocês aí comentem, por favor, o que vocês acharam dessa aula. Vocês vão querer a continuidade da aula, porque tem muito mais coisa para Amanda ensinar pra gente aqui. E comenta mais o que vocês querem ver em outras coisas, outros temas para trazer aqui pro canal. Mas comenta aqui, curte, compartilha, que vai ajudar bastante.